Olá, pessoal. Continuando essa compreensão do Astrologia Viva através do foco, não é? Quando a gente chega lá no astrólogo, dá de cara com um círculo cheio de símbolos, não é? Mas você já sabe que esses símbolos é, na realidade, a linguagem que a sua alma optou para comunicar com você e que o astrólogo vai fazer a tradução dessa percepção. Você espreita para o mapa e já vai ver aquela coisa que eu falei, né? A primeira coisa a fazer é cortar a linha do ascendente e perceber o que é terra e o que é céu. Se você tem excesso de planeta embaixo, você é mais terrestre. Vai desenvolver uma vida mais material. Mas isso não quer dizer que você não é espiritual, pelo contrário. Quer dizer que você traz já uma percepção cognitiva da sua espiritualidade. E vice-versa. Se você tem excesso de planeta no céu, você até é muito espiritual nessa vida, adora uma filosofia, mas porque, de certa forma, é o que você precisa. Você veio de encarnações onde você foi altamente materialista e hoje precisa realmente ceder a essa devoção a Deus de uma forma mais firme e mais concisa. Muito bem. Agora a gente vai falar de uma outra coisa que é interessante ver na astrologia. Por quê? Porque nós temos uma pizza, não é? Uma grande pizza que a gente dividiu no meio. Mas dá para dividir ela um pouquinho mais. E a gente aí vai falar de uma coisa chamada quadrantes. Não é? Exatamente isso. Quadrantes. Quando você olha para o teu mapa, a gente já sabe que você cortando aqui na linha do ascendente, né? Você vai encontrar o terra e o céu. E a gente já viu no outro vídeo que aqui a gente tem toda a parte do chakra básico, a sexualidade humana, não é? O desejo, a fome, a necessidade de comer, a necessidade de beber água, a necessidade de dormir, não é? A gente vê aqui a base da raiz, a tradição, o legado, aquilo que eu trago dos meus antepassados, os meus talentos cognitivos. Toda a infância e adolescência moram aqui, na parte de terra. E acima nós já compreendemos que está a cabeça, o coração. Então aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter o mundo, a entrada do ser no mundo, né? A socialização, o próprio contato com o seu interno, você, a sua fera interna, quem você é, suas qualidades e defeitos no mundo. Aqui nós vamos conceber a filosofia, a percepção da religião, o mundo vendo você num foco mais profissional, o seu contato social com os grupos, os maiores grupos do mundo e a própria concepção de Deus, karma e destino a cumprir. Tudo isso aqui é céu. Então aqui a gente tem chakra básico, pernas, sexo. Aqui a gente tem divindade, intelectualidade, compreensão mental, racional e percepção sensorial. Muito bem. Agora a gente vai traçar uma linha aqui. E gerar os 4 quadrantes na vida, né? Então o ser humano, quando nasce, quando ele olha e espreita para o seu mapa, quando ele percebe se ele é mais terra ou mais céu, ou se ele até tem planetas aqui. São espíritos que estão desenvolvendo tudo. Tudo. São pessoas que têm muitos aspectos espalhados. Eu até chamo esses mapas de mapa-vareta. Aquele jogo que a gente solta e cai uma vareta em cada lugar. São pessoas que são espíritos que são mais resistentes, que têm mais dificuldade de lidar com pequenas coisas focadas e vai desenvolvendo as coisas ao longo da vida. Então, essas pessoas, não é, vão ter que aprender muito sobre terra e muito sobre céu. Mas nós já aprendemos que algumas focam por um lado ou por outro. Agora, os quadrantes vai trazer para você a tua postura de desenvolvimento nessa encarnação. Por exemplo, quando a gente traça aqui, a gente vai ver uma coisa que a gente conhece geograficamente no planeta: Oriente e Ocidente. Como se o mundo estivesse dividido nessas duas polaridades, Oriente e Ocidente. É engraçado, né? Porque não é coincidência que o mundo oriental, os países orientais, estão mais ligados a uma fé, uma crença, uma religião, e estão mais ligados àquilo que no mundo a gente vai chamar de concepção de céu. E o ocidental está mais ligado ao mental e à consciência emocional, o ego e a própria formação da personalidade. Na astrologia é exatamente assim que a gente vê. As pessoas baseadas no Oriente são mais espirituais. E as pessoas mais baseadas no Ocidente são mais racionais. É verdade. Na astrologia também se vê dessa forma. Mas sempre lembrando, gente, que o objetivo da vida é a união de todos os pontos.
porque tudo na vida tem começo, meio e fim. E é circular para que a gente possa experimentar cada espaço em cada tempo, em cada momento. Muito bem. Partindo desse princípio, como é que são esses quadrantes? Esse primeiro quadrante, que a gente vai chamar em astrologia de quadrante inferior oriental, está exatamente a infância, gente. Está exatamente aquilo que a gente vai chamar de percepção cognitiva. Está ligado à base do início da vida. Aqui está de 1 ano a 7 anos de idade. Mora aqui o instinto e a espiritualidade instintiva que todo ser humano traz. Então, pessoas que têm muitos planetas nesse primeiro quadrante são pessoas instintivas, cognitivas, que trazem uma percepção de cheiro, de audição. Os instintos estão muito aflorados, mas ele está desenvolvendo isso para a Terra. Ele não crê em nada, mas ele tem instinto para tudo. É esse indivíduo aqui. O indivíduo que está focado aqui está trabalhando o que a gente vai chamar de adolescência, que é o estágio de 7 a 20 anos de idade, onde a gente vai desenvolver o segundo quadrante, que já não é oriental, e sim ocidental. Então, se aqui eu tenho o primeiro quadrante inferior oriental, cognição, percepção e instinto, aqui eu vou ter o primeiro quadrante ocidental inferior. Mas ele vai desenvolver o quê? A adolescência, a formação do ego, a criatividade, a capacidade de desenvolver o início do serviço, o cuidado do corpo, racionalizando numa base ainda muito pessoal. Então, é aqui que a gente traz ainda uma certa cognição, ainda vem aqui o que a gente traz de nascença, mas já desenvolvendo isso num conceito social, né? É o momento onde a gente vive de 7 anos até os 20, desenvolvendo aquilo. A gente vem com o conhecimento da Terra, a gente traz o instinto, tem os conceitos dos pais, começa a desenvolver o conceito das escolas, começa a ter colegas, os pais dos colegas e a primeira percepção do externo no interno do indivíduo. Já aqui no terceiro quadrante, que a gente também chama de ocidental, porque ele pertence à energia do ocidente, ele vai trabalhar uma concepção racional intelectiva. É o momento onde a gente passa dos 20 aos 40 anos de idade, desenvolvendo carreira, intelectualidade, percepção de conceito de casamento, união. É onde a gente vai realmente socializar com o mundo. E aqui dentro, o que a gente tem de mais cognitivo ainda? A casa 8, que a gente vai falar, que é Escorpião, que é o inconsciente pessoal. É a coisa mais espiritual desse quadrante. Mas quem está aqui é mentalmente trabalhado para compreender a vida através da razão, do intelecto, da inteligência, entendeu? Da percepção mental. Por isso que é chamado aqui de quadrante ocidental superior. E quem tem muito planeta aqui, tem o último quadrante, que é o quarto quadrante oriental superior. Então, aqui a gente vai ter uma concepção de alguém que já ultrapassou o instinto, já compreendeu a sociedade no seu pessoal, já desenvolveu a sociedade no coletivo e já compreende que, além da sociedade, existe uma lei, uma regra maior, que é a própria condição da Terra. Estar encarnado é estar ligado a essa conexão aqui, oriental superior, onde a gente tem que perceber o mundo e as suas influências em nossa vida. Esses quadrantes, gente, mostram a posição dessa pessoa na busca de compreensão da vida. Então é engraçado, quando eu chego num astrólogo e espreito o meu mapa, percebo a primeira coisa que nós somos feitos em movimento circular, como a energia, não é? Trazemos uma capacidade de terra e de céu e vamos desenvolver isso combinante às nossas necessidades, com a presença dos planetas em nosso mapa. Os quadrantes que desenvolvemos nos dão uma posição diante da vida. Se eu estou aqui, eu sou oriental, eu sou uma pessoa espiritual que trago muito da minha essência. Eu tenho forte na minha vida de 1 a 7 anos de idade. E ao longo do tempo, isso vai sempre me trazer a essência. Se eu estou aqui, eu já desenvolvi uma tendência a adolescer. Eu já compreendi que o mundo influencia na vida, mas ainda me afeta a nível pessoal.
Aqui eu vou aprender que a vida tem regras externas. Eu vou aprender a lei, a ética, a moral. Eu vou aprender que tudo tem limite e tudo tem um posicionamento externo e vou ter que aprender a lidar com esse posicionamento externo. Por isso vou aprender a intelectualizar. E aqui vou compreender que além de ter a cognição, o instinto, a primeira percepção que são os elos emocionais que a gente cria, as pessoas que a gente aprende a amar. Aqui, trabalhar esse amor num conceito maior, compreendendo que há toda uma regra social para obedecer. E aqui eu vou enfrentar a regra de Deus, a compreensão da espiritualidade. Assim a gente vai aprendendo coisas sobre o mapa. A astrologia tem uma lógica e um caminho. Ela é uma ciência que pode nos ajudar cada vez mais. E assim a gente vai continuar trabalhando, tá bom? Para mostrar a vocês a visão mais objetiva e mais direta da astrologia na nossa vida. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o teu like. Esse like é importante, porque mostra pra gente que a gente está no caminho certo. E se você puder, partilha. Vamos ampliar essa corrente para aprender cada vez mais a usar a astrologia como um método de crescimento e expansão da consciência. Até o próximo vídeo.